Olá, alunos, tudo bem? Hoje nossa aula vai ser uma aula mais curta, tá? O tema hoje é a aula de Direito Civil 4, Direito das Coisas, Direitos Reais. E a gente está estudando as formas de aquisição da propriedade imóvel. E hoje será o estudo da aquisição de bem imóvel por registro do título e a promessa de compra e venda, ou também chamada compromisso de compra e venda, compromisso irretratável de compra e venda. São nossos dois temas pequenos que nós estudaremos hoje. Bom, começando, aquisição de bem imóvel por registro do título. Nós começaremos a estudar a única forma que temos de aquisição derivada de um bem imóvel. Por que ela é derivada? Porque ocorre a translatividade, que é a transferência voluntária de um antigo proprietário para um novo proprietário. Nós vimos na aula passada as acessões, que elas são formas originárias, não há uma transferência voluntária de um proprietário para um novo. A pessoa adquire o imóvel como se fosse a primeira vez. Já a forma derivada, há transferência de todas as vantagens e os defeitos. Então, se por acaso eu quero adquirir um bem de alguém e esse bem imóvel já está hipotecado, eu, através da matrícula do imóvel, eu conseguirei verificar essa hipoteca e, se eu quiser, eu estarei adquirindo não só o imóvel, mas também a hipoteca que o carrega. Então, todos os defeitos e todas as garantias que comportam no imóvel são voluntariamente transferidas para um novo proprietário. Daí dizer derivada, já que há essa translatividade. A aquisição de bem imóvel por registro, ela pode decorrer tanto de ato inter vivos, nós temos os exemplos maiores, a doação e a compra e venda, e nós temos também em relação causa-mortes, por causa da morte. Isso se faz através de testamento. O estudo de testamento não é de direito civil 4, direitos reais. A gente estuda testamento lá na sucessão testamentária em direito civil dos sucessões, tá? Então não se preocupe, nós estudaremos somente os registros feitos por ato inter vivos. O negócio jurídico de uma venda ou de uma doação é simplesmente um título proprietário. Contudo, para a validação da transferência, para que ela esteja completa, é necessário o registro. Então, o registro é o ato pelo qual valida a transferência de propriedade, transformando-se legalmente de um antigo proprietário para um novo proprietário. Isso nós conseguimos ver no artigo 1245 do Código Civil, que fala o seguinte: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis da escritura pública. Parágrafo 1º. Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel. Gente, o alienante é aquele que está passando, tá? Aquele que recebe chama-se adquirente, tá? O alienante vai ser presumidamente o proprietário enquanto o adquirente não registrar o título. Então, para nós conhecermos quem é o proprietário de um determinado imóvel, nós temos que procurar o cartório de registro de imóveis da localidade na localidade onde está o imóvel, por exemplo, Paraíso do Tocantins, e nós verificaremos quem é o proprietário. Assim, cada vez que um proprietário vende o seu imóvel ou doa o seu imóvel, o adquirente tem que registrá-lo. Enquanto não houver o registro, o alienante ainda é havido como proprietário para os efeitos legais. Parágrafo 2º. Enquanto não se promover por meio de ação própria a decretação de invalidade do registro por algum vício formal, por exemplo, não foi feito pelo tabelião ou assinatura falsa, e o respectivo cancelamento, o adquirente continua a ser havido como dono do imóvel. Aqui uma presunção relativa, né? Ou seja, enquanto não atacarem a validade do registro para um novo adquirente, esse adquirente é considerado para todos os efeitos o novo proprietário do imóvel. Aqui nós conseguimos ver o princípio da unidade ou da especialidade, pelo qual, vejam que todos os bens imóveis eles precisam ser identificados perante outros bens imóveis. O local da casa de vocês, por exemplo, é do pai ou de vocês ou de quem quer que seja, porque ele foi identificado perante todos os demais bens imóveis que estão na circunscrição de vocês, que estão em volta do bem de vocês. Então verifique que o princípio da unidade ou da especialidade
ele traz a ideia de identificar o bem imóvel perante outros. Por exemplo, existem vários lotes 15, só que se você colocar que o lote 15 está numa quadra X, né? Numa QI tal, através da rua tal, tendo como fundo o imóvel X, do lado esquerdo outro imóvel, do lado direito outro imóvel, você identifica dentre todos os imóveis qual é especificamente o seu, você identifica. Então, o princípio da unidade da especialidade vem dizer que o registro ele especializa, identifica, individualiza os imóveis para saber quem são seus legítimos proprietários. Isso também nós passamos para o princípio da publicidade proprietária, ao afirmar que o registro dá uma publicidade para os demais. O registro feito no cartório de registro de imóveis, ele considera-se publicado para todas as pessoas. Ninguém precisa, quando comprar um imóvel, alugar um carro de som e falar, olha, acabei de comprar o lote X na rua tal. Não precisa. Olha, contratar uma rádio, colocar na internet, comprei esse imóvel X. Não precisa. O registro ele já dá essa publicidade, pois quem quer adquirir um bem imóvel só precisa pegar as informações no cartório de registro de imóveis para saber todo o histórico que ele teve até chegar no estado atual. Se ele está livre, desembaraçado, sem nenhum tipo de gravame, como hipoteca ou algum processo que possa recair sobre ele, você verifica tudo isso no cartório de registro de imóveis, tendo a localidade do imóvel, o CPF do proprietário, o número da matrícula, várias informações que podem chegar ao tabelião ou aos funcionários procurarem no livro de registro geral, que é o livro 2, e acharem um imóvel e passar essas informações para vocês. O artigo 1246 do Código Civil fala que o registro é eficaz desde o momento em que se apresentar o título ao oficial do registro e este o prenotar no protocolo. A prenotação nada mais é do que uma apresentação de um título para ser registrado. Então, ainda que o título não chegue a ser naquele momento registrado, porque o cartório tem prazos, tem várias tarefas a serem feitas, aquela prenotação no protocolo já é eficaz. Ou seja, daquele momento, para todos os efeitos, já houve uma transferência de propriedade. Claro que ela vai precisar do registro posterior para ficar toda bonitinha, toda completa. Mas os efeitos já começam através da prenotação, que é essa apresentação de um título para registro. Essa prenotação, ela gera um número. E pela Lei de Registros Públicos, Lei 6.015 de 1973, no artigo 186, fala que o número de ordem determinará a prioridade do título e esta preferência dos direitos reais, ainda que apresentados pela mesma pessoa mais de um título simultaneamente. Então, por exemplo, se por acaso eu faço uma transferência de propriedade, por exemplo, hoje, vai ocorrer a prenotação. Não necessariamente o registro vai ocorrer hoje, mas pelo menos a prenotação já ocorre hoje. Vamos imaginar que segunda-feira o antigo proprietário ele é executado de uma dívida e aí vem uma hipoteca sobre o imóvel. Quando eles tentarem hipotecar o imóvel do alienante ainda, eles irão verificar através da prenotação que aquela propriedade não é mais dele, ainda que não tenha efetivado o registro, mas veja que o direito real de hipoteca, que é um direito real de garantia, ele não poderá recair sobre esse imóvel porque ele não é mais do proprietário anterior, já é de um novo proprietário. Então veja que a prioridade em direitos reais, a prioridade aqui neste caso foi do direito real de propriedade para o adquirente, frente ao direito real de garantia e hipoteca, que era do alienante. Claro que existem casos aí de fraudes, mas só para vocês entenderem. Aqui nós conseguimos tirar a ideia do princípio da prioridade, da prenotação, né? A afirmar que através da prenotação que se faz logo da apresentação do título para registro, as mais anteriores prevalecerão sobre as mais recentes, já que temos um caráter de antecipação. Então, aquelas que foram feitas antes, que irão ser feito o registro, elas terão prioridade, assim como o exemplo que eu acabei de passar para vocês. Os atributos do registro nós temos 4. Constitutividade, publicidade da titularidade, especialidade e presunção relativa. O que é a constitutividade? A constitutividade tem a ver com a constituição de um novo direito. No momento em que você registra um bem imóvel, você está constituindo um direito sobre ele. Se for uma transferência de propriedade, você está constituindo para o novo proprietário o seu direito de propriedade.
Então, há uma constituição de direito, um nascimento de um direito para um novo proprietário. Nós temos a publicidade da titularidade, já explicada para vocês. Nós temos a especialidade, também já explicada para vocês, essa identificação. E a presunção relativa, que, para deixar um pouco mais claro, tem a ver com, enquanto estiver lá no nome, estiver lá na matrícula, o nome de um determinado proprietário, para todos os efeitos, salvo prova em contrário, daí a presunção relativa, ele é o proprietário do imóvel. Muitas transferências de propriedade imóvel são feitas somente através de contratos de compra e venda, tá? E eles não são passados adiante, não são feitas escrituras públicas ou o próprio contrato é registrado. E isso, gente, no mundo legal, faz com que o alienante ainda seja o proprietário. E no mundo fático, o adquirente seja o proprietário. Mas para os efeitos legais, consubstancia aquele que está na matrícula do imóvel, aquele que está no imóvel. Inclusive, se vocês não virem ainda num cartório, talvez já ouviram na rua, fala que quem não registra não é dono. Tá? Então, é afirmar essa ideia de que o registro completa a transferência de propriedade imóvel. Eu estou falando de matrícula, de registro. Matrícula é o nome dado ao primeiro registro do imóvel, o seu nascimento, o seu berço. Essa matrícula, esse número de matrícula, vai acompanhar ele em toda a sua trajetória. O registro já é o nome do ato que consubstancia a transferência de propriedade. Então, a cada transferência de propriedade, nós teremos um novo registro naquela matrícula única. Então, nós temos a matrícula, exemplo, 200. Se tiver lá vários registros, nós conseguimos ver que nessa matrícula houve várias transferências de propriedade. Isso eu estou colocando em caráter geral. O registro também tem outras funções, mas por enquanto só para isso. E a averbação é qualquer outra alteração feita também na matrícula do imóvel, à margem do registro, que ela não serve para as funções do registro. Nós temos como principal exemplo da averbação a averbação de construções, pelos quais fazem um imóvel a crescer nas suas benfeitorias, as acessões artificiais, se acaso existir, tá? E isso aumenta o valor do imóvel. No caso de bens imóveis urbanos, nós também pagamos imposto pelas construções. Nos casos de imóveis rurais, nós pagamos somente o solo, que é o IPTU para imóvel urbano e ITR para imóveis rurais. O princípio da registrabilidade, ele traz a ideia de alguns efeitos. O princípio da registrabilidade traz o efeito da oponibilidade erga omnes, que é a oponibilidade contra todos. A oponibilidade erga omnes vem a afirmar que, no momento em que você tem um elo real entre você, sujeito ativo, e sua propriedade, o seu domínio, todas as pessoas, que no caso seriam sujeitos passivos, terão que respeitar essa propriedade. É o que nós conseguimos ver também no estudo lá da posse. Então, essa oponibilidade erga omnes vem afirmar que você pode se defender contra qualquer pessoa que tenta macular ou tentar tirar a sua propriedade. Assim como nós conseguimos ver como efeito a legalidade do direito real, a afirmar que, para efeitos legais, o registro é que traz a transferências de propriedade. Enquanto não houver registro, pode haver um proprietário fático, mas não um proprietário legal. Proprietário fático, gente, fato é só um acontecimento para todos os efeitos, enquanto não transferir, o alienante ainda é o proprietário. O registro ele tem que ser feito na localização do imóvel. Vocês encontrarão também colocando assim, na situação do imóvel. Então, se o imóvel está aqui em Paraíso, por exemplo, o registro tem que ser feito em Paraíso. A função social registral vem afirmar que o registro é feito por uma pessoa que goza de boa fé e goza de fé pública. Então, o registro é um ato confiável, tornando o adquirente, para todos os efeitos da lei, o novo proprietário, lembrando da presunção relativa. E o registro ainda pode ser atacado. Contudo, o registro, para todos os efeitos, traz a verdade sobre o que é o imóvel e todo o seu caminho até a situação atual. Para retificar um registro público, há 3 procedimentos. Você pode fazer ele diretamente em cartório, através de um procedimento administrativo e extrajudicial, desde que não haja interesse de terceiros naquela retificação, que é uma correção, tá? Uma mudança. E não precisa de advogado para essa forma de retificação. Ela pode ser também feita em vara de registros públicos,
que já é através de um procedimento especial de jurisdição voluntária, havendo interesse de terceiros, mas não há acréscimo de área, ou seja, essa retificação não vai aumentar nem diminuir a área do imóvel, sem aumentar, somente sem ampliação da área do imóvel. E ela pode ser feita também na vara civil, que é a diferença para a vara de civis públicos, nessa ampliação da área do imóvel. Então, você busca a forma judicial porque há conflitos de interesse de terceiros e porque o imóvel irá aumentar. Por que disso? Porque aumentando ele pode estar alterando o registro de outras pessoas. E o que nós estudaremos também hoje é a promessa de compra e venda de imóvel e o direito real de aquisição da propriedade. Compromisso irretratável de compra e venda de imóveis. É muito comum quando as pessoas vão transferir uma propriedade que elas façam um contrato preliminar, um contrato de segurança, que é chamado contrato de promessa de compra e venda, ou compromisso de compra e venda, ou promessa irretratável de compra e venda, ou compromisso irretratável de compra e venda. Esse contrato é um contrato preliminar que ele objetiva chegar ao final num contrato definitivo após o pagamento, após a quitação. Então, é uma segurança que tem as partes adquirente e alienante de que para o adquirente ele irá receber o imóvel e para o alienante que ele irá receber aquele pagamento. Então veja que o contrato preliminar ele tem a tendência de chegar ao final para se tornar um contrato definitivo de compra e venda. Uma promessa de compra e venda, veja, é uma promessa, um compromisso de que eu irei vender e que o outro irá comprar. No final tem que ser finalizado através de um contrato próprio definitivo de compra e venda. Então é um negócio de segurança, dando garantia às partes, tanto de quem está pagando, tanto de quem está entregando o bem imóvel. Com o Decreto-Lei nº 58 de 1937, essa promessa de compra e venda passou a ter natureza jurídica de direito real, uma ligação que tem o promitente comprador com a própria coisa. Veja que ele não é o dono ainda. Quando ele vai ser dono? Ele vai ser dono quando ele efetivamente pagar o valor que ele compactuou, que ele prometeu pagar. Mas a promessa já faz uma ligação, através do decreto-lei, depois dele, com uma coisa a afirmar, olha, eu pagando, eu terei direito de receber o imóvel, porque eu tenho uma ligação com uma coisa, já que nós estamos falando de direito real. Inclusive, se acaso o adquirente pagar integralmente o valor pactuado e o alienante não transferir a propriedade, não passar a escritura pública para o adquirente, nós temos uma ação própria que é chamada ação de adjudicação compulsória. A adjudicação é uma transferência de propriedade de uma pessoa para outra. Compulsória dá a ideia de ser forçosa, né? Então você força o vendedor a passar a propriedade, passar a escritura pública para o adquirente, tendo em vista que o adquirente pagou integralmente. O artigo 16 fala desse decreto que, recusando-se os comprometentes a outorgar a escritura definitiva no caso do artigo 15, do pagamento integral, o compromissário poderá propor para o cumprimento da obrigação ação de adjudicação compulsória, que tomará o rito sumaríssimo. É um rito mais rápido, né? Mais célere, menos burocrático. Nós temos a ideia sobre essa irretratabilidade que, uma vez feita uma promessa, ambas as partes têm que cumprir, é uma obrigação. Veja que para quem está comprando, essa irretratabilidade tem a ver com o dinheiro. Da forma como foi pactuado, à vista ou parcelado, o comprador está obrigado a pagar. Assim como está obrigado a pagar, é irretratável a venda do imóvel, ou seja, recebendo o valor pactuado, o vendedor terá que entregar a escritura pública, passando assim a sua propriedade ao novo adquirente através do registro. A Lei de Registros Públicos, a Lei 6.015 de 73, no seu artigo 67, fala o seguinte, que no registro de imóveis, além da matrícula, serão feitos, inciso 1, registro dos contratos de compromisso de compra e venda, de cessão deste e de promessa de cessão, com ou sem cláusula de arrependimento, que tenham por objeto imóveis não loteados e cujo preço tenha sido pago no ato de sua celebração, ou deva sê-lo a prazo de uma só vez ou em prestações. Então ele traz a ideia de que o compromisso de compra e venda também é um contrato que deve ser registrado num cartório de registro de imóveis.
Então, uma obrigação que se tem para as partes para que haja uma publicidade deste compromisso. O artigo, já no nosso STF, na nossa jurisprudência dominante, a nossa súmula 166 veio trazer que é inadmissível o arrependimento no compromisso de compra e venda sujeito ao regime do decreto-lei, ou seja, pós-decreto-lei 58 de 1937, os compromissos tiveram uma característica de retratabilidade, ou seja, feito não pode voltar atrás. Já a súmula 167 do STF vem afirmar que não se aplica ao decreto que nós estamos falando ao compromisso de compra e venda não inscrito no registro imobiliário, salvo se o promitente vendedor se obrigou a efetuar o registro. Ou seja, essa obrigação de entrega de escritura pública e de pagamento, ela só ocorrerá, no caso da súmula 167, se acaso este contrato, esse negócio jurídico, for efetivamente registrado, não havendo tal irretratabilidade, tal obrigação, para contratos que só estão no papel sem que tenham sido registrados em cartório, salvo na hipótese pelo qual o vendedor se obrigou a efetuar o registro. Porque, na prática, quem é obrigado, quem tem o ônus de registrar é o adquirente mesmo, porque é ele que se tornará o novo proprietário. Se no caso do negócio jurídico do contrato estiver pactuado diverso, quem vai pagar e fazer o registro é o vendedor, a irretratabilidade já está presente, tá? Então a irretratabilidade só não estará presente se acaso o contrato, o negócio jurídico não foi registrado e o compromisso está como a regra para que o comprador registre. A súmula 168 do STF fala que para os efeitos do decreto-lei, admite-se a inscrição imobiliária do compromisso de compra e venda no curso da ação. Por exemplo, eu entro com uma ação de adjudicação compulsória querendo obrigar a pessoa a me entregar a escritura pública, já que eu paguei integralmente, paguei pagamento full, mas eu não tinha feito o registro do contrato ainda. Segundo a súmula 168, é possível que eu entre com uma ação de adjudicação compulsória, tá? E eu faça o registro do contrato de compromisso de compra e venda lá durante a ação. Então, não precisar do registro anterior à ação de adjudicação e já entrar com uma ação e depois fazer o registro do título, do contrato. Então, bastante interessante para tirar um pouco da burocracia. O Código Civil, no 1225, elencou o direito do promitente comprador do imóvel como um dos direitos reais, ligando a pessoa à coisa através de um domínio não tão grande como uma propriedade, já que ele está prometendo comprar, tá? Mas pelo menos há uma ligação de segurança para no futuro ter essa ligação efetiva, né? Por enquanto eu estou querendo ser proprietário, no futuro serei pagando o valor que eu acordei com o outro. O artigo 1417 do Código Civil ainda fala que, mediante promessa de compra e venda em que se não pactou arrependimento, ou seja, irretratável, celebrada por instrumento público ou particular, e registrada no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Traz a ideia aqui do instrumento particular, porque enquanto o imóvel não tiver mais de 40 vezes o salário mínimo, ele pode ser feito através de contrato particular, mas excedendo este valor, é obrigação que seja feito através de instrumento público, através de escritura pública. Então, feito e registrado, nós temos aí uma promessa de compra e venda, um direito real. O 1418 já fala que o promitente comprador, titular de direito real, bastando muito claro sua natureza, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros a quem os direitos destes foram cedidos a outorga da escritura definitiva de compra e venda, conforme o disposto no instrumento preliminar. E se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Novamente confirmar a ideia de que uma vez que o comprador pagou integralmente o valor pactuado, seja ele à vista ou ao final das prestações pagou todas as prestações, ele tem direito a que o vendedor outorgue a escritura pública, transferindo a propriedade do bem imóvel através do registro, recusando a ação de adjudicação compulsória. E, para finalizar, a Lei 6.766, de 1979, no seu artigo 25, fala que são irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, os que atribuem direito à adjudicação compulsória e, estando registrados, confiram direito real oponível a terceiros, trazendo, em outras palavras, as mesmas ideias já trazidas aqui por nós.
Então, nós sabemos que a promessa de compra e venda é um direito real, mesmo porque está descrito no artigo 1225, né, dos nossos direitos reais. E aí surgiram 3 teorias a afirmar qual direito real seria esse. A teoria majoritária vem afirmar que o direito de promessa de compra e venda é um direito real de aquisição de propriedade. Não confundam com o direito real de propriedade, porque o direito real de propriedade, a pessoa já é um proprietário do bem. Agora, o direito real de aquisição de propriedade é o direito real daquela pessoa que se tornará proprietário. Ele tem o direito de adquirir aquele bem com pagamento integral. Então, a teoria majoritária é que ele é um direito real de aquisição de propriedade. As outras teorias minoritárias defendem a segunda, que ela é um direito real de gozo e fruição sobre coisas alheias. Não é sobre isso, nós vamos estudar os direitos reais de gozo e fruição sobre coisas alheias, mesmo porque não seria esse direito real, para explicar logo antecipadamente, porque o direito real de gozo e fruição é sobre coisas de outras pessoas. Então, esse direito real é um direito temporário, pelo qual, no final, a pessoa não se torna proprietária. Então, você não estaria fruindo de uma coisa alheia. De fato, pela ideia, você está na propriedade de outra pessoa e só se tornará sua ao final. Contudo, o direito real de gozo e fruição tem na sua natureza a ideia de que você não se torna proprietário ao final, você somente está temporariamente sobre um bem de outro, gozando e fruindo sobre o bem de outra pessoa. E outra teoria que é um direito real de garantia. Ela não é um direito real de garantia também, porque a garantia, gente, ela é algo acessório a um negócio jurídico principal. Uma garantia, ela pode ser nunca acionada. Exemplo, vou colocar aqui a hipoteca. Eu tenho uma dívida principal e, na minha dívida principal, o meu credor me exigiu que eu hipotecasse determinado bem imóvel. Veja que a hipoteca, ela depende da existência do contrato que eu fiz. Se acaso minha hipoteca for extinta porque meu credor falou, não, agora daqui em diante eu não quero mais não, eu vi que você é uma pessoa boa pagadora, pode tirar essa hipoteca. O fato de eu extinguir o direito real de garantia não faz extinguir o direito real de propriedade, ainda eu continuarei tendo a dívida sobre o bem. Então esse direito real de garantia também não traz a ideia no final da pessoa se tornar proprietária. A garantia pode ser acionada ou não. Então eu posso, pagando a minha dívida principal, ou seja, pagando a minha dívida principal, a minha hipoteca também é extinta. É aquele princípio da gravitação jurídica ou da gravitação universal. O acessório segue a sorte do principal, mas não o inverso. Tá? Então, a mesma existindo uma garantia, a pessoa pode nunca vir a executá-la, nunca pode vir a discuti-la. Tá? Então, o direito real de garantia também é uma teoria minoritária, afirmando nossa teoria majoritária, que ele é um direito real de aquisição de propriedade imóvel. Tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido os exemplos. Nós temos um fórum aí para sugestões, críticas, comentários, tirar nossas dúvidas. E ao final, para cômputo da presença da aula de hoje, vocês têm uma atividade discursiva. Tá bom? Bons estudos e bom final de semana.